Políticos do Brasil, bom dia. Eu sou Caio Vitor Barbosa, advogado eleitoralista do QBB Advocacia, e esse é o projeto Planejamento Jurídico Eleições 2020, onde todos os dias, de segunda a sexta, nós fazemos transmissões ao vivo no Instagram do QBB Advocacia para falar dos principais aspectos das campanhas eleitorais de 2020. E hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante: o planejamento financeiro das campanhas. Você já começou a fazer o seu planejamento? Você já fez a sua estimativa, o seu orçamento? Já sabe com o que vai gastar, de onde virão os recursos? Sobre tudo isso que a gente vai tratar hoje nessa live. Primeiro, para começar, é muito importante saber a relevância, a importância desse planejamento financeiro. Por que é importante fazer? O que é importante ter? Primeiro ponto, toda campanha eleitoral ela exige recursos financeiros. Por mais simples que seja a campanha financeira, a campanha eleitoral, não tem como fazer essa campanha sem realizar gastos financeiros, seja de transporte, seja com material de campanha, seja impulsionando conteúdo nas redes sociais, seja contratando uma equipe de comunicação, sua equipe jurídica, a equipe de contabilidade. Tudo isso demanda que se tenha recursos financeiros, sejam eles recursos financeiros em si, em dinheiro, ou que esses recursos sejam doados e sejam doações estimadas para a sua campanha. Mas não tem a possibilidade de se realizar nenhuma campanha eleitoral sem gastos. Então é importante realizar esse planejamento de forma prévia, principalmente porque as campanhas eleitorais hoje elas são muito curtas. A gente sabe, e com a reforma eleitoral de 2015, o tempo das campanhas foi reduzido drasticamente. Hoje, antes as campanhas demoravam cerca de 90 dias, hoje elas duram cerca de 45 dias. Então é um período muito curto que o candidato tem que fazer registro de candidatura, retirar o CNPJ de campanha, abrir contas bancárias e fazer todas as contratações e colocar a sua campanha na rua e nas redes sociais, na internet. Então, nesses 45 dias, que ele também tem que pedir voto, fazer reuniões, comícios. Então, se ele não fizer esse planejamento financeiro antes de iniciar a campanha eleitoral, há grandes chances de insucesso na eleição, de não ter a votação necessária, porque ele vai perder tempo da campanha, de quando ele poderia estar pedindo voto, fazendo comícios, reuniões, ele vai perder tempo fazendo esse planejamento que não realizou de forma antecipada. E aí tem um outro problema também. Geralmente, quem não faz esse planejamento de forma antecipada acaba tendo grandes riscos jurídicos na sua campanha. Tem uma questão, um tipo de ação que é para quem faz caixa 2 ou realiza gastos ou arrecadação de recursos de forma indevida. Essa ação ela é baseada no artigo 30A da Lei das Eleições e pode gerar cassação de mandato e inelegibilidade do candidato. Então, é muito importante realizar esse planejamento financeiro da campanha de forma antecipada para evitar que ocorra essas arrecadações ilícitas ou gastos ilícitos durante a campanha, que tenha problema nas prestações de contas e também corra o risco do candidato sofrer essa ação, essa representação por arrecadação e gasto ilícito de campanha e perder o seu mandato e ficar inelegível por até 8 anos. Então,
é preciso que o candidato realize esse planejamento financeiro, porque as campanhas eleitorais vão demandar recursos, porque as campanhas são muito curtas e precisa esse planejamento prévio, e também porque tem riscos jurídicos que, se o candidato cometer falhas graves na arrecadação de recursos e também no gasto desses recursos, ele pode responder por uma representação, e essa representação levar à cassação do mandato, a perda dos direitos políticos passivos, ou seja, a inelegibilidade por até 8 anos. Então, coloque na sua pauta de pré-candidato, de dirigente partidário, de assessor político, se você faz assessoria política de algum candidato ou pré-candidato, coloque nessa pauta de realizar esse planejamento financeiro de forma antecipada. Não deixe para o período da campanha ficar na loucura de buscar saber de onde virão os recursos financeiros, para escolher os seus fornecedores, para definir um orçamento, para saber os limites de gastos. Antecipe todas essas decisões, até para que você possa ter ideia. Eu vou fazer uma campanha barata, com poucos recursos, ou eu vou ter condições de fazer uma campanha com mais estrutura financeira para que eu possa realizar o projeto político e a minha campanha eleitoral. Então, antecipe esse planejamento para não deixar para a última hora ou durante o período da campanha eleitoral em si. E como é que eu começo esse planejamento? Qual o primeiro ponto que eu tenho que fazer desse planejamento financeiro? Primeiro ponto é você saber e buscar as informações de qual será o limite de gastos da minha campanha eleitoral. Como isso ficou regulamentado para as eleições de 2020. Em 2015, na reforma eleitoral de 2015, pela primeira vez se estabeleceu um limite de gastos para cada campanha eleitoral. Assim, antes, por exemplo, antes de 2015, até a eleição de 2014, eleição de 2012, cada partido político estabelecia o limite de gastos de cada campanha eleitoral. Na prática, não existia esse limite. Se cada partido colocava o seu próprio limite, todos os partidos colocavam esses limites muito altos. Então, na prática, na grande maioria da realidade das campanhas, não existia esse limite, porque se colocava formalmente o limite muito alto e na prática esse limite não era alcançado. Só o que acontece? Com a reforma eleitoral de 2015, a legislação estabeleceu limites de gastos para as campanhas eleitorais. Como foi definido esse limite de gastos? Em relação à campanha de 2016, se pegou os maiores gastos das campanhas de 2012 de cada município e aplicou uma redução de 70% desse gasto. Então, vamos dar um exemplo. Se uma campanha em 2012 do município de Venha Ver gastou R$1 milhão, esse foi o maior gasto. Na campanha de 2016, o maior gasto permitido foi de 700 mil. Então, se aplicou essa redução porque na reforma eleitoral de 2015 se buscou diminuir os gastos de campanha, reduzir os recursos financeiros nas campanhas eleitorais. Então, em 2016 já teve esse limite de gastos que foi considerado pautado com base nos maiores 70% dos maiores gastos das campanhas de 2012. Como vai funcionar em relação às eleições de 2020? Essa regra permaneceu. Em 2020, os gastos da campanha também terão um limite fixo. Cada município vai ter um limite fixo. O que vai acontecer? O TSE vai buscar esses limites da eleição de 2016
e vai fazer uma atualização financeira desses limites. Mas, Caio, como é que eu posso saber hoje que limites serão esses para a campanha de 2020? É simples. Você vai buscar na internet saber limites de gastos, pode colocar no Google, limites de gastos TSE, eleições 2016. Você vai baixar essa planilha e vai saber no seu município, para a sua campanha, qual foi o limite de gastos de 2016. E aí, com base nisso, você já tem um parâmetro. Quando o TSE atualizar, essa atualização também não vai ser de grande monta, de grande valor, você já vai ter um parâmetro para saber como será o limite de sua campanha eleitoral. Esse limite quer dizer o quê? Que todos os recursos que você arrecadar, sejam eles financeiros, dinheiro, ou sejam eles estimados em dinheiro, doações feitas pelos partidos, bens, sede, tudo isso tem que caber dentro desse limite dos gastos que você vai ter. Então, não adianta você começar a planejar uma campanha pensando em gastar 100 mil, 200 mil, se o seu teto de gastos é de 100, 50. Então, você precisa saber qual é a realidade desse limite de gastos que foi feito na eleição de 2016 para poder trazer esse orçamento máximo, esse limite, esse teto para as eleições de 2020. Então, esse é o primeiro ponto, saber qual foi o limite de gastos da campanha de 2016 para o seu tipo de campanha, para o seu município. Então, começa por aí o seu planejamento financeiro. O segundo passo, planejar as fontes, de onde virão os recursos financeiros. E essas fontes, elas são basicamente 4 tipos de fontes que você vai poder utilizar. Todos sabem que não é mais permitido a doação de pessoas jurídicas, de empresas, para as campanhas eleitorais. Desde 2015, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, foi determinado que não poderia ser mais realizado doação empresarial. Também já era vedada a doação por parte de sindicato, de pessoas jurídicas de direito público, de empresas públicas, de autarquia, de poder público, obviamente. E o Supremo Tribunal Federal, em 2015, decidiu também que não seria permitida doação empresarial. Então, essa fonte já não é mais permitida desde 2016. Então, você tem 4 fontes para arrecadar recursos financeiros, que são elas. A primeira delas, o financiamento coletivo. Isso foi uma inovação em 2017, na reforma eleitoral de 2017. Como funciona esse financiamento coletivo? A partir do dia 15 de maio, todo pré-candidato já pode começar campanhas de arrecadação de recursos na internet por meio das vaquinhas, o crowdfunding ou financiamento coletivo. O TSE já tem uma lista de empresas que estão habilitadas para realizar esse trabalho de financiamento coletivo. Então, os pré-candidatos vão buscar saber que empresas são essas que estão habilitadas e a partir do dia 15 de maio já pode começar a fazer sua campanha de arrecadação de recursos por crowdfunding ou financiamento coletivo ou vaquinha. Em 2018 não houve tanta doação assim para esse tipo de financiamento, para esse tipo de fonte, mas na eleição municipal, por ser uma campanha na qual os candidatos estão mais próximos dos eleitores, é possível que essa realidade seja diferente. E vai muito também da sua estratégia de envolver as pessoas
na arrecadação dos recursos. Então, de toda forma, é uma plataforma, uma fonte de financiamento que você pode ter e já antecipar, inclusive, o seu projeto político, porque era a partir do dia 15 de maio você já pode realizar essa iniciativa e buscar arrecadações junto à população por meio do crowdfunding. Quem é doador vai entrar na sua campanha e vai fazer a sua doação por meio de cartão de crédito, por meio de boleto. Como funciona isso? No dia 15 de maio, eu já recebo os recursos, eu pré-candidato? Não. A partir do dia 15 de maio, você pode fazer a campanha de arrecadação, mas esse dinheiro só vai ser disponibilizado para o candidato quando ele registrar a candidatura, quando ele tiver o CNPJ da campanha e ele tiver uma conta bancária para receber esses recursos. Então, a empresa responsável por fazer a arrecadação desses recursos vai saber qual é o montante total que foi arrecadado, vai tirar a sua taxa de administração e vai transferir o recurso excedente, o recurso que sobrou, para a conta indicada pelo candidato lá na campanha eleitoral. Mas o fato é, a partir do 15 de maio já é possível fazer essa campanha e os recursos estarão disponíveis a partir do dia 15 de agosto. Na verdade, a partir do dia 16 de agosto, quando o candidato tiver registro de candidatura, CNPJ e conta bancária. De toda forma, perceba, 15 de junho, 15 de julho, 15 de agosto. 3 meses antes de iniciar a campanha eleitoral, já é possível o candidato fazer essa ação de arrecadação de recursos. Então, é uma inovação que ocorreu pela primeira vez em 2018. Essa será a primeira eleição municipal que terá a fonte de financiamento por meio de arrecadação de financiamento coletivo. Então, é uma inovação para as eleições municipais desse ano, que os candidatos poderão lançar mão dessa estratégia de arrecadação. Mas essa é a primeira fonte. A segunda fonte, autofinanciamento. O que é autofinanciamento? O autofinanciamento é quando o próprio candidato doa recursos para a sua campanha. Até 2018, o candidato poderia doar 100% dos recursos da campanha a partir dos recursos que ele próprio, pessoa física, teria em seu caixa. Então, eu poderia dar 100% da campanha, financiar 100% da minha campanha com os meus próprios recursos como candidato. Essa regra não mais existe. Isso é uma inovação para a eleição municipal de 2020. Os candidatos agora também terão um limite para doar para a sua própria campanha. Como vai funcionar isso? O candidato só vai poder doar para a sua própria campanha até 10% do limite de gastos total da campanha eleitoral. Então, se uma campanha eleitoral tem limite de gasto de R$100 mil, por exemplo, ele vai poder doar R$10 mil para a sua campanha. Mas, Caio, eu tenho R$100 mil, eu quero bancar toda a minha campanha. Eu posso? Não pode. Tem esse limite foi estabelecido pelo Congresso Nacional, porque visando garantir mais igualdade de condições da disputa eleitoral. Porque existiam candidatos que tinham muitos recursos financeiros e mesmo com esse limite de gasto da campanha, ele bancava toda a sua campanha e isso causava um desequilíbrio nas campanhas eleitorais. Então o Congresso interviu para criar uma regra e estabelecer que mesmo que a pessoa tenha todos os recursos para financiar sua campanha, ele não pode fazer isso. Ele só pode doar até 10% do teto de gastos de uma campanha eleitoral.
Então, é preciso ficar atento, se você vai financiar a sua própria campanha, que você tem esse limite. E com base nisso, saber como eu tenho limite de autofinanciamento, eu tenho que envolver outras pessoas, o partido político, o crowdfunding, o financiamento coletivo, para que eu receba recursos. Porque eu não vou poder mais, nessa campanha eleitoral, financiar toda a minha campanha. Então, esse é um detalhe importante que o pré-candidato precisa planejar, porque ele precisa saber que ele só vai poder dispor para a sua campanha de 10% do limite de gastos estabelecido para aquela determinada campanha eleitoral. Ele vai precisar complementar os recursos de sua campanha com outras fontes de financiamento. Doação de pessoa física, doação de partido político, crowdfunding, porque o autofinanciamento sozinho não vai mais poder bancar toda a campanha. Então, essa é outra fonte. Terceira fonte, doação dos partidos políticos. O partido político, ele pode investir na campanha recursos que vêm de 3 fontes. Primeiro, e tão polêmico, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi um fundo criado especialmente para poder destinar recursos para as campanhas eleitorais. Isso foi criado na eleição de 2018 e também vai valer para as eleições de 2020. Está ainda na discussão sobre a sanção ou não desse fundo e do valor por parte do presidente Bolsonaro, mas se acredita que haverá essa sanção, até porque foi um projeto de lei encaminhado pelo próprio governo federal, a lei orçamentária, que já previa esse valor de cerca de 2 bilhões para o financiamento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que se chama de FEFC, popularmente a sigla é FEFC, e vai ter essa fonte de recursos para os partidos destinarem para as campanhas. Outra fonte que os partidos podem utilizar, o fundo partidário. O fundo partidário é um fundo que mensalmente, e inclusive fora do período eleitoral, os partidos recebem para manter os seus serviços básicos para os seus filiados. Então, eles recebem esse fundo partidário mensalmente. Muitas vezes esses recursos não chegam nos órgãos municipais, até porque precisam manter toda a estrutura dos órgãos estaduais, de assessoria jurídica, de contabilidade, de serviços de financiamento, de locação de sede, de toda sorte. Os partidos políticos vão poder utilizar esses recursos do fundo partidário para investir nas campanhas eleitorais. Um detalhe, desse financiamento, desse FEFC, Fundo de Financiamento Especial, Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, e do fundo partidário, 30% do que for aplicado a um partido nas campanhas eleitorais precisa ser destinado para campanhas femininas de mulheres. Então, mulheres, atenção a isso, porque 30% desses recursos das campanhas precisam ser destinadas a vocês. Os outros 70% podem ser destinados para os homens, mas pelo menos 30%. E se diz pelo menos 30% porque, por exemplo, se uma nominata, se um partido lançar 40% da chapa composto por mulheres, ele precisa destinar 40% dos recursos para as campanhas femininas. Então, pelo menos 30%, porque toda chapa, toda composição precisa ter pelo menos 30% de mulheres para poder ser aceito nas eleições proporcionais, né? Então, tem esses dois aspectos, e também os partidos políticos, além do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além do fundo partidário, ele pode destinar os recursos que ele mesmo arrecada com a população. Os partidos recebem doações de pessoa física, então eles podem também arrecadar esses recursos e destinar para as campanhas eleitorais dos candidatos. Então, partido
pode destinar, a partir dessas 3 origens, recursos para as campanhas dos candidatos. Obviamente aqui tem vários detalhes em relação a isso e a gente vai tratar em outras lives, em outros vídeos, mas essa é a configuração das origens quando se fala de recursos vindos dos partidos políticos. E a quarta fonte de financiamento são as doações de pessoa física. Veja, as doações de pessoa física podem ser também por meio do financiamento coletivo, por meio do crowdfunding. Mas a gente destacou aqui a questão das doações das pessoas físicas. Por quê? Porque essas doações podem ser feitas diretamente no período da campanha eleitoral. Então, como funciona isso? O candidato registrou candidatura, a Receita Federal emitiu o seu CNPJ, ele abriu conta bancária, as pessoas podem doar recursos financeiros ou bens estimados em dinheiro para a campanha eleitoral do candidato. Então, precisa que isso ocorra durante a campanha eleitoral. E essas doações de pessoa física, tanto no crowdfunding quanto as realizadas diretamente durante a campanha eleitoral, elas têm um limite também. A pessoa física só pode doar 10% do que ela arrecadou no ano anterior. Então, vamos dar o exemplo novamente. Se a pessoa, no ano de 2019, arrecadou financeiramente R$100 mil, ela pode doar até R$10 mil para todos os candidatos. Não é R$10 mil para um candidato, R$10 mil para outro candidato, R$10 mil para um terceiro candidato. R$10 mil para todos os candidatos e partidos políticos na campanha eleitoral. Então, tem esse limite de acordo com a arrecadação que a pessoa tem. Isso é um ponto, doação de recursos financeiros. Mas a pessoa também pode doar seus próprios serviços ou seus próprios bens, com as doações estimadas em dinheiro. Então, eu sou um editor de vídeo. Eu posso editar vídeos para um candidato? Pode. Se você é editor de vídeo, se você faz isso, você pode doar. Você só precisa comprovar que você tem essa habilidade, que você doou esse serviço. O candidato vai fazer uma estimativa do preço dessa doação e vai registrar na sua prestação de contas que recebeu esse recurso e que vai aplicar e que aplicou na sua campanha eleitoral. Mesmo não sendo recursos financeiros, sendo doação estimada, ele pode fazer isso. Eu tenho um carro, eu posso ceder esse carro para ser utilizado na campanha eleitoral de determinado candidato? Pode. Você só precisa também mostrar que esse carro é seu, de sua propriedade, e que você está cedendo, fazer um contrato, um termo de doação. O candidato vai emitir um recibo eleitoral, o doador vai assinar esse recibo eleitoral, vai ser feita uma estimativa de preço dessa sessão e também vai poder entrar na prestação de contas do candidato. Eu quero doar gasolina, eu posso? Não. Não, por quê? Porque a gasolina ela é vendida por pessoas jurídicas, por empresas. Então, as empresas elas não podem fazer doações para as campanhas eleitorais. E a pessoa física só pode doar aquilo que ela tem propriedade. Então, eu não posso doar a gasolina de um posto de combustível. Por quê? Porque eu não tenho a propriedade sobre isso. Eu tenho a propriedade sobre meus recursos financeiros. Então, eu não posso pagar ao posto e o posto doar isso para a campanha eleitoral. Eu tenho que fazer a doação para a campanha dos recursos financeiros e a campanha eleitoral contratar a aquisição desse combustível diretamente com o posto de combustível. Então, eu não posso doar
eu, cidadão, não posso doar aquilo que eu não disponho, que eu não possuo, certo? Então são essas as 4 fontes de financiamento de uma campanha que você, quando for fazer o seu planejamento financeiro, tem que saber quais vai utilizar. E pode utilizar todas, mas você tem que ter essa estimativa para compor o seu orçamento da campanha eleitoral. Tem uma outra possibilidade de gasto, que é o eleitor realizar até cerca de R$1.000 de gastos próprios para realizar atos de campanha do seu interesse. Mas isso não é uma fonte de financiamento da campanha eleitoral. Por quê? Porque isso não entra na prestação de contas. Isso é uma doação, isso é um gasto feito pelo próprio eleitor de forma direta, sem passar pela conta eleitoral do candidato. Então, por isso que eu não coloquei nas 4 hipóteses de financiamento de determinada campanha eleitoral, porque são essas, revisando: o financiamento coletivo, a doação própria, o autofinanciamento, as doações dos partidos políticos e as despesas de pessoa física. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Esse é o segundo passo. Primeiro passo, saber o limite de gastos da minha campanha. Segundo passo, saber de onde virão os recursos da minha campanha. E aí entramos no terceiro passo do planejamento financeiro. Saber com o que eu vou gastar esses recursos. Certo? Quais são os recursos que eu vou utilizar? Então, eu vou fazer uma campanha mais pé no chão. Então, eu vou destinar esses recursos para aquisição de combustível, para o material impresso, para contratação de cabos eleitorais, que também é preciso para me ajudar. Então, eu vou fazer essa campanha mais nesse sentido. Eu vou fazer uma campanha mais na internet. Então, eu vou destinar recursos para impulsionamento, para contratar impulsionamento no Google Ads ou no Facebook Ads, e vou fazer um site e vou centrar minha campanha na internet. Ou eu vou fazer os dois. Então, saber quais serão os seus gastos principais e colocar isso dentro do seu orçamento. Eu vou contratar assessoria jurídica diretamente, eu vou contratar assessoria contábil, eu vou contratar uma assessoria de comunicação, eu vou contratar cabos eleitorais, até porque tem determinados tipos de gastos que têm limites. Por exemplo, contratação de pessoal tem um limite, contratação de carros de som e de veículos, automóveis para a campanha, tem limites também. Então, você precisa saber quais são esses limites e colocar para fazer o seu planejamento, ok? Outro ponto do planejamento, quando a gente fala das despesas, escolher os fornecedores. Tem um erro muito comum, que é, por exemplo, eu quero contratar fogos de artifício para as minhas campanhas, o que é permitido. Só que, muitas vezes, se contratam esses fogos com pessoas jurídicas que não podem comercializar esse tipo de produto. Então, como eu sei quem pode vender algo? Pelo CNPJ. Então, você entra no CNPJ e vê o KNAI daquela empresa para saber se aquela empresa tem no objeto social, tem na finalidade empresarial dele, o fornecimento daquele tipo de serviço ou daquele tipo de produto. Se ele tem, você pode cadastrar ele como um fornecedor de sua campanha. Agora, então, esses são os dois pontos das despesas. Saber com o que vai gastar e com quem vai gastar. São os dois pontos, o que e com quem, certo? Para que você possa fazer o planejamento das suas despesas. Agora, um ponto importante. Isso tudo é planejamento. Esses gastos da campanha eleitoral em si, eles só podem ser realizados durante a campanha eleitoral, tá? Você pode fazer gastos na pré-campanha? Pode.
mas é de pré-campanha, com limite, com cautela, sem abusar do poder econômico. Tudo isso você tem que fazer, pode fazer durante a sua pré-campanha. Mas todos esses gastos que eu estou falando aqui, desse planejamento, era para a campanha financeira, que você só pode realizar os gastos durante a campanha eleitoral. Então, veja, recentemente o TSE decidiu, no caso da senadora Selma, que era ilegal os atos que ela praticou, porque muitos gastos da campanha ela realizou antes do período de campanha. Então, contratação de propaganda para a campanha eleitoral, ela realizou esses gastos antes da campanha. E como os gastos eles têm que ser contabilizados no momento da sua execução, no momento da sua contratação, então o TSE considerou que esses gastos, e que eram muito grandes, eram considerados abuso de poder econômico, e houve uma burla na prestação de contas, houve uma captação e gasto ilícito de campanha, e por isso ela teve um mandato cassado. Então, muita atenção, você precisa fazer esse planejamento, deixar tudo pronto, mas a execução disso, ela precisa acontecer depois que o candidato tem o registro de candidatura, o candidato tem o CNPJ e o candidato tem as contas bancárias, veja que é no plural que eu estou falando, e a gente vai explicar depois em outra oportunidade por que é no plural, que o candidato tem que abrir. Então, esses são os alertas. Primeiro, faça esse planejamento, é muito importante, as campanhas são curtas e você não pode errar nesse tipo de execução, porque pode lhe gerar inelegibilidade, pode gerar cassação do mandato. Segundo, comece o seu planejamento analisando os limites de gasto da campanha de 2016 e tomando esse limite de gastos como parâmetro. Depois, analise quais são e quais serão as fontes de financiamento e considere, já em 15 de maio, iniciar essa campanha de financiamento coletivo ou crowdfunding. Depois, analise também as outras hipóteses, fontes de financiamento, doação de pessoa física, autofinanciamento, doação do partido. Em seguida, analise onde serão feitos os gastos, com quem e o que. Quem e o que, para que esses gastos entrem dentro do seu orçamento e entrem dentro do seu limite de despesas. Por fim, controle a ansiedade e esse planejamento deixe para executar com os gastos de campanha durante a campanha eleitoral, para não adiantar, colocar os carros na frente dos bois. Certo? Então, esses eram os principais pontos que a gente queria falar aqui sobre planejamento financeiro da campanha de 2020. Continuem nos acompanhando de segunda a sexta-feira, lives matinais no Instagram do QBB Advocacia. Esse conteúdo também está sendo disponibilizado no YouTube do QBB Advocacia. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber as informações. E também nós temos um canal do Telegram, onde estamos transmitindo as informações jurídicas necessárias para planejar as campanhas de 2020. Então, busque nas nossas redes sociais o canal do Telegram, que nós temos o canal para encaminhar todas essas informações. Um abraço e até amanhã.